A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações. Mais uma sexta-feira chegando aqui com Causos e Contos Espíritas, sempre às sextas-feiras às 19h45. Se inscreva no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, ativa o sininho para você não perder a nenhum programa que nós temos por aqui. O caos de hoje está no livro Luz Acima, psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de Irmão X. O título é O Espírito que Faltava. E Humberto de Campos nos conta nesse capítulo a história de Dona Arlinda, que quando chegou ao grupo espírita desejando a cura das perturbações que a assediavam, foi atendida pelo orientador Dagoberto, um dedicado protetor espiritual dos necessitados. Quero sarar e servir a doutrina, dizia Dona Arlinda. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me acha digna, aqui estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Percebendo nela as boas disposições, o diretor da casa facilitou o acesso aos fluidos renovadores. Preciso que os espíritos me curem, reclamava a obsidiada, choramingando. E tão logo eu me refaça, eu seguirei com vontade a verdade e servirei até o fim dos meus dias. O benfeitor se apressou em angariar a colaboração de clínicos competentes da espiritualidade que pudessem ajudar aquela irmã na recuperação do seu equilíbrio. Em breve, Dona Arlinda estava fortalecida e feliz. Perdeu os medos, as inquietações. Estava, enfim, curada. Prosseguia frequentando as palestras doutrinárias, mas mudou um pouquinho o tom da conversa. Se o Amaro, meu marido, conseguisse um emprego, eu me sentiria muito mais disposta ao trabalho mediúnico. Mas assim, do jeito que está, e terminava suspirando. Se os espíritos caridosos nos amparassem. Dagoberto interveio mais uma vez, solicitando a cooperação de alguns benfeitores que, indiretamente, agindo sem alarde, através dos fios invisíveis da inspiração, situaram o esposo de Dona Arlinda num serviço digno, com remuneração conveniente. Dona Arlinda, agora, era menos pontual às sessões iluminativas da casa espírita, sendo que, às vezes, trazia com ela novas alegações. Como que eu vou contribuir na lavoura da mediunidade? Meus 2 filhos, Fernando e Rodolfo, me cercam de preocupações que não acabam. Sabemos que as atividades dessa natureza exigem paz. Com as angústias que eu trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos me ajudassem a encaminhar meus filhos no caminho do bem. Voltou, então, o protetor a socorrer Dona Arlinda, trazendo à sua casa o auxílio decisivo de sábios educadores desencarnados que modificaram as tendências dos rapazes, melhorando seus impulsos e conduzindo os meninos a louváveis institutos de ensino. Solucionado, então, o problema, Dona Arlinda encontrou nova necessidade. Graças a Deus, afirmava, tenho sido muito feliz nas minhas súplicas, mas como que eu vou iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade? Enquanto nós não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa vai ser infrutífera. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos. Eu necessito, antes de tudo, me afastar daquele ambiente. Enquanto isso não acontecer, e arrematava, se os espíritos me auxiliassem a favor na mudança. Dagoberto, sempre prestativo, correu para cooperar. Não dispunha de corretores no outro mundo,
mas conheci amigos que sabiam amparar sem prejuízo de ninguém. Em poucas semanas, a senhora troca o domicílio acanhado por uma residência arejada e espaçosa. Beneficiada de todos os modos diferentes, teve dificuldade de conseguir novos pretextos de ordem material e falou, então, supostamente preocupada aos companheiros do grupo: estou pronta para a tarefa mediúnica. Entretanto, como vou iniciar? Eu aguardo a influência dos irmãos invisíveis em nossa mesa de orações, fico lá um tempão e nada acontece. Não registro a menor vibração diferente em meu redor. Eu estou mesmo muito sem rumo. E concluía reticente: se os espíritos me desenvolvessem. O benfeitor de sempre movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passaram a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Dona Arlinda foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram com essa nossa irmã da caridade, da educação, do serviço ao próximo. Conduziram doentes ao seu coração, proporcionando a ela valiosas oportunidades de praticar a ciência de elevação. Inúmeros necessitados, movidos por forças invisíveis, foram enviados à porta de Dona Arlinda. Ela era convidada a manifestar o bem em diversas oportunidades, através de todos os clarins da vida espiritual. A futura missionária, porém, negou-se redondamente. Queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doenças, sentia receio ante aquelas pessoas perturbadas e não disfarçava o desequilíbrio nervoso que a incomodava em qualquer ação de socorro a entidades sofredoras. Temia complicações, não desejava ser julgada pela opinião pública. Repetia queixas, tentava fugir 2 vezes por semana diante de todos os seus colegas de trabalho espiritual, quando Dagoberto, aquele prestimoso amigo espiritual, certa noite, se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado como de costume. Após a preleção, na qual distribuiu um precioso encorajamento a todos, Dona Arlinda pediu mais uma vez, na verdade, suplicou: meu protetor, me ajude, eu preciso progredir. Posso contar com a sua ajuda no meu desenvolvimento? Dagoberto responde: sim, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho dos semelhantes. Dona Arlinda queria uma promessa mais clara, mais concreta, e continuou: os protetores vão me auxiliar? Dagoberto deu um sorriso e falou: eu agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrer você. Um apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Dona Arlinda então pergunta: qual? Quem é essa proteção tão diferente? Eu quero fazer preces, vou incluir esse espírito nas minhas orações diárias. E, para surpresa geral, Dagoberto informa: minha irmã, é o espírito da boa vontade. Para você encontrar, não precisa dirigir-se ao outro mundo. Ele está no seu mundo mesmo. E aí, então, um silêncio pesado caiu sobre todos e a sessão mediúnica foi encerrada sem mais nenhuma consulta. Para complementar essa nossa reflexão de hoje, nós temos um texto de Emmanuel, que foi publicado na revista Reformador, no mês de maio de 1970. Na página 100, também uma psicografia do Chico, e o título é Direito, simplesmente Direito. E começa com uma frase de Jesus: e qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, como o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso é uma frase de Jesus, está em Mateus capítulo 10, versículo 42. E Emmanuel nos diz o seguinte: dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos.
tem o direito de pedir onde emprestas a generosidade e a colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de queimar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Usufruís o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso haja adquirido imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento em outros. Guarda o direito de analisar, todavia, se ainda não entesouraste bastante experiência para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falta bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo, endereçada à destruição. Dispões do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos, mas ignoras o limite depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Em todo tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade da convivência. Uns com os outros, aqueles em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja. O direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Emmanuel. Quantas vezes, meus amigos, nós, talvez não somente nessa encarnação, mas em outras encarnações anteriores, nós não nos comportamos exatamente como a nossa irmã Arlinda do conto de Humberto de Campos. Recebemos amparo de amigos encarnados e desencarnados, temos diversas situações favoráveis em nosso favor, favoráveis em nosso entorno, dispomos dos direitos que o livre-arbítrio nos concede, mas nos lembra Emmanuel que a cada direito que nos é dado, também vem um dever. Usufruímos, mas muitas vezes esquecemos de retribuir à vida o tanto que nos foi dado. E aí acabamos por nos transformar numa fábrica, numa maquininha de desculpas e justificativas. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Vamos colocar essa boa vontade em movimento e a nossa existência vai, então, se enriquecendo de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde quer que a gente esteja. Que fique sempre na nossa mente que muito mais que um direito ou um dever, nós temos o privilégio de servir. Que Jesus nos abençoe a todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, até o próximo Causos e Contos Espíritas.